Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos abordar aí, pessoal, o arranjo simples e a permutação. São os princípios da análise combinatória, né? Falta também a combinação simples, que nós vamos pegar aí posteriormente. Mas vamos lá, galera, falando sobre o arranjo simples e a permutação. O arranjo, como o próprio nome diz, ele vai ter a importância, né, dos elementos e da ordem. Então, tanto elemento quanto ordem, eles importam aí no meu exercício. Já a permutação é o que a gente costuma escrever como sendo a troca. Falou permutação, é a troca. Então, por exemplo, a gente tem lá números, né, que eles podem estar arranjados. Você escrever A e você escrever E, ou você escrever E e escrever A, quer dizer, essa troca é o que a gente chama de permutação. São muito comuns os exercícios de permutação em que nós estamos analisando os famosos anagramas, tá? Então, o que são os anagramas? São aquelas trocas das palavras que você pode fazer. Tem vários artistas que usam isso para nomes de bandas, a gente tem várias coisas aí, combinações de banco, etc. Várias coisas aí que a gente pode montar anagramas. E uma coisa interessante do arranjo é que você viu que eu não escrevi nenhuma equação, né? Existe uma equação que ela é assim, ó, A, N e P, a gente pode escrever assim, ó, como sendo N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, eu não gosto muito de utilizar essa equação do arranjo, mas tem gente que gosta. Então, tá anotado aí para você. Dando sequência, pessoal, nós temos o primeiro exercício. Esse primeiro exercício ele vai falar assim, ó, quantos números naturais e de 3 algarismos, então, ó, 3 algarismos distintos, quer dizer, diferentes, existem no total no sistema decimal de numeração. Então, vamos lá. O sistema decimal de numeração, ele é do 0 ao 9, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o nosso sistema decimal. Se a gente está falando de 3 algarismos distintos, então vamos pensar no número de 3 algarismos distintos. Por exemplo, o número 729, ele é um algarismo ele é um número com 3 algarismos distintos? Sim. O 7 é diferente do 2, que é diferente do 9. Legal. Então pensa aqui comigo. Quantas opções nós temos para esse primeiro número aqui, né? Quantas opções nós temos? Pode ser colocado o 1? Pode. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Só não pode ser colocado quem, galera? O 0. Então, se você for contar, você tem 9 opções possíveis aqui para esse primeiro. Vamos escolher um número. Então, por exemplo, o 7, né? Escolhi o 7 aqui. Não pode entrar o 0 aqui, tá? Logo, pessoal, no segundo carinha que nós temos aqui, eu vou te dar uma dica. É muito comum aqui em análise combinatória, né, a gente falar do E e falar do OU. Eu gosto de brincar que o E, aqui na análise combinatória, a gente fala assim, ó, é o multiplica, né? Então, o E, ele multiplica, beleza? É a dica que eu posso te dar. E o OU, galera, você vai pensar assim, ó, no soma, tá? Então, quando a gente falar E aqui, a gente está multiplicando. Quando a gente falar do OU, nós estamos somando. Então, guarda isso. De novo, então o primeiro número e o segundo, então eu vou multiplicar, tá? O E é multiplicação. Eu vou escolher o próximo número. Pode entrar o 0 aqui? Pode. Pode entrar o 3 aqui? Pode. O único número que não pode entrar é o 7, tá? O único número que você não pode escolher é o 7. Então eu vou escolher, por exemplo, o 2 aqui, tá? Escolhi o 2. Quer dizer, eu tive 9 opções possíveis para escolher esse 2. E no último cara, que é o último número aí, E, né? Então, o primeiro E, o segundo E, o terceiro, né? É uma conjunção aí em que a ordem deles importa, né? A gente costuma até brincar que o arranjo é assim, aham, de certo. Então, vamos lá. Esse terceiro carinha aqui que nós temos, tá? Esse terceiro cara aqui, nós vamos guardar ele assim, galera. Esse carinha aqui, pode entrar o 7? Bom, não pode. Pode entrar o 2? Não pode. Pode entrar o 0? Pode. Pode entrar o 1? Pode. Só não pode o 2 e o 7. Então, você tem 8 opções possíveis. Logo, 9 vezes 9 vezes 8, resultaremos em quanto, galera? Faz aí de cabeça, vamos lá? Você vai obter isso daqui, ó, 648. Ok? Vamos para o nosso, então, segundo exercício aí. O segundo exercício, ele vai falar assim. O número de anagramas, quer dizer, de palavras diferentes, com a palavra FUVEST, vou anotar ela aqui, ó, FUVEST, vestibular da USP, né, e dentre outros,
que começam e terminam em vogal é... Galera, a primeira coisa que você vai pensar aqui nessa questão é o seguinte. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6, pessoal, nós temos ó, o U e o E, ou seja, duas vogais, seria o U e o E, e nós temos 4 consoantes, ok? Duas vogais e 4 consoantes. Então, vamos colocar aí os espaços respectivos para ela, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que começar com uma vogal e tem que terminar com uma vogal. Então, pensa aqui comigo, pessoal. Vogal aqui. Opa, tá com o editor aqui, ó. Vogal aqui e vogal aqui. Então, quantas vogais eu tenho? 2. Quer dizer, aqui para esse primeiro carinha eu tenho 2 opções possíveis. Para esse último, galera, eu tenho uma opção possível. Porque a letra que você colocar nesse primeiro, tá? Ela não pode entrar nesse último, tá? Ele não pode ficar legal. Então, você tem 2 opções no primeiro, uma opção no segundo. Fim, não tem o que falar. E aí, galera, o que nós vamos ter? Para esses carinhas aqui, ó, esses 4 carinhas aqui, são as 4 consoantes que podem brincar entre si. Então, nós teremos, para esse primeiro, 4 opções possíveis, para esse segundo, 3, para esse outro, 2 e para esse outro, uma opção possível. Né? Não pode ter repetição, então é 4, 3, 2, 1. Sempre multiplicando, porque uma e a outra e a outra. E aí a gente conclui o exercício. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, obteremos como resposta 48, é a letra B do segundo exercício. Dando sequência, esse terceiro exercício ele já é um pouco mais complicado. Então vamos lá. Ó. Na sala de reuniões de certa empresa, há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas da forma como é mostrado abaixo. Certo dia, 7 pessoas, então vamos lá, ó, 10 poltronas para 7 pessoas, foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala. O presidente, que eu vou chamar de P, o vice-presidente eu vou chamar de VP, um secretário eu vou chamar de S, tá? E 4 membros da diretoria. Então nós temos diretor 1, tá? Vamos supor diretor 1, diretor 2, diretor 3 e o diretor 4. Sabe-se que o presidente e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa. Então vamos lá, galera, pensa aqui comigo. Se o presidente sentar aqui, tá? O vice-presidente só pode sentar aqui, beleza? Esse é um caso possível. Outro caso possível, o vice-presidente sentar aqui e o presidente sentar onde? Aqui. Então, se você for contar isso daí que eu acabei de escrever para você, a gente só pode dizer o seguinte: só tem 2 opções para eles se sentarem, tá? Ou senta aqui ou senta aqui. 2 opções possíveis, ok? O secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente. Então é o seguinte, galera, se o presidente ele sentar aqui, o secretário só senta aqui ou só senta aqui, tá? Se ele sentar desse outro lado, o secretário só senta aqui ou ele só senta aqui. Quer dizer, galera, ele só tem 2 opções possíveis, ou aqui, né, nesse caso, ou aqui nesse caso, se ele sentar na esquerda. Então, ou é aqui, né, nesse caso, ou é aqui nesse caso. Quer dizer, ele também tem 2 opções possíveis. 2 opções possíveis. Então, olha lá, ele fala assim, considerando que tais poltronas são fixas no piso da sala, quer dizer, não pode trocar, né? De quantos modos as 7 pessoas podem nelas se acomodar para participar de tal reunião? Então, vamos lá. Fixo mesmo, a gente já tem o presidente, o vice-presidente e o secretário. Eles já estão fixos. Então, você pensa comigo, se tinham 7 pessoas, né? A gente já tem 3 poltronas marcadas, quanto que vão sobrar? Vão sobrar 4, que são os diretores, né? Diretores. Beleza? Então, os diretores, galera, quantas opções possíveis eles vão ter? Você não tinha 10 poltronas? Tá? Você tinha 10 poltronas, menos as 3 que ficaram. Quer dizer, os 4 diretores, eles têm 7 poltronas disponíveis para sentar. Então, se a gente for marcar isso daqui, né? Você tem 4 diretores para 7 poltronas, quer dizer, esse cara aqui, ele vai ter, então, 7 opções, esse outro cara vai ter 6 opções, esse outro cara 5 e esse outro cara 4 opções.
Logo, juntando todas as opções, né? Então, ó, o total de opções, o que a gente vai ter aí, galera? Nós vamos ter o seguinte, vai ser 2 do presidente e do vice-presidente, 2 do secretário, 7, 6, 5 e 4 para fechar aí. Então, olha lá, ó, 2 vezes 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, se você multiplicar tudo isso daí, você vai ter 3.360 opções disponíveis para ele se sentar. Bastante coisa, né? Vamos para o quarto exercício. Esse quarto exercício é um exercício bem interessante e ele é bem legal. Ele fala assim, ó, 20 times de futebol, então anota aí, disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um de seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os 2 oponentes são paulistas é... Galera, pensa comigo o seguinte. Nós temos 20 times, certo? Sendo que desses 20 times, 6 são paulistas, né? Paulistas. Então, vamos lá. Vamos ver o total de jogos, certo? Então, o total de jogos. Se nós formos pegar os 20 times, tá? Eu vou ter uma primeira opção, tá? Primeira opção e uma segunda opção. Time 1, time 2, tá? Então, primeiro jogo, segunda rodada, digamos assim. Então, galera, esse carinha aqui, ele vai ter o quê? O time 1 vai ter 20 opções disponíveis e, como já foi as 20 dele, o próximo time tem 19. Logo, o total de jogos, galera, vai ser 20 vezes 19, que isso daqui vai me dar 380 jogos aí bonitinhos, tá? Então, são 380 jogos. Só que o que você tem que levar em consideração? Que os times paulistas, eles são 2 vão jogar, né? Um contra o outro. E são 6. Então, os times paulistas, eu posso anotar aqui, ó, primeiro paulista, segundo paulista. O primeiro paulista, pessoal, ele vai ter 6 opções de times. O segundo paulista vai ter 5, porque um já foi lá na esquerda. Então, nós vamos ficar assim, ó, com 6 vezes 5. Quanto que dá 6 vezes 5? 30 jogos paulistas que nós vamos ter aí, né? Então, paulistas, entre times paulistas, são 30 jogos. Para saber, então, essa porcentagem é muito simples e é muito fácil. Vem comigo aqui em cima, ó. Para concluir o exercício, eu sei que o total de jogos, quando a gente fala em porcentagem, é 100%. Logo, os 30 jogos paulistas vão me representar quanto? X. Se eu fizer uma regra de 3, né, eu posso cancelar esse 0 com esse 0, tá? Você também poderia cancelar o 0 do 380 com o 0 do 100%. Você vai ficar com o seguinte, ó. 38x é igual a 300, logo x é igual a 300 dividido por 38. E 300 dividido por 38, galera, você vai ter aproximadamente aí uns 7,89%, tá? Isso nos resulta na letra B, né? Que é maior que 7%, mas menor que 10%, 7,89%, ok? Um exercício bem legal, hein, galera? Bem interessante. E a quinta questão e a última, para a gente finalizar, ele fala assim, ó. Um casal, quer dizer, são 2 pessoas, né? E seus 3 filhos devem sentar-se lado a lado para ser fotografado. Se o casal não quer ser separado, de quantos modos diferentes pode o fotógrafo acomodar a família por uma foto? Então, legal, vamos lá. É o seguinte, você tem um casal e seus 3 filhos. Qual que é o total disso daqui, então? Você tem um total de 5 pessoas, certo? Total de 5 pessoas aí para a foto. Então, vamos pensar no primeiro caso. Primeiro caso, tá? Você tem 5 posições aí, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como o casal, né? Ele só pode, eu vou chamar de C1 e C2, né? Casal 1, pessoa 1, pessoa 2. Eles têm que sempre estar junto, tá? Então, vamos supor que eles estão aqui, ó, o C1 e o C2, sempre estar junto, tá? Vai sobrar aqui para os filhos, né? Então, filho 1, filho 2, filho 3, enfim, tanto faz. Então, o que a gente tem com certeza aqui? A única certeza que nós temos é que os filhos eles podem trocar entre si, né? Então, você pode ter essa troca entre eles. Como assim? Como seria essa troca? Ué, você pode ter o filho 2, filho 1, filho aqui, né? Então, filho 2, filho 1, filho 3, ou filho 3, filho 2, filho 1, pode trocar entre si. Então, quando a gente fala dessa troca, nós estamos falando de fatorial, que é a permutação. Por isso que eu coloco esse fatorial, para indicar que eles estão trocando entre si. E pode ter essa troca, né?
Assim como o casal 1 e o casal 2, eles têm que ficar juntos, mas você pode ter aqui no lugar desse C1, pode ser C2, aqui pode ser C1, claro. Então pode haver essa troca, né? Um pode trocar de posição com o outro. Logo, você tem 2 fatorial aqui para eles, tá? Isso foi a primeira opção. Então, digamos, essa daqui é a nossa primeira opção de foto. Mas você também pode ter o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você também pode ter eles andando, né? Então, pode ter essa opção aqui, ó, C1, C2, tá? Eles nessa outra posição? Claro que pode. Você pode ter, por exemplo, isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode ter essa opção aqui, ó, ele vir para a posição 3, né? Então, C1, C2 pode estar aqui? Claro que você pode. Então, só nisso a gente já tem segunda opção e aqui terceira opção. Pode dar sequência nisso daqui? Opa! Então, olha lá, galera, a gente pode ter assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma outra ideia aí, né? Então, ele andar mais um pouquinho. Então, agora na posição 4, 1, 2, 3, 4, C1, C2. E aí a gente não tem mais opção, né? Porque a gente já considerou todas as possíveis. Então, essa daqui seria minha quarta opção. Logo, pessoal, o que a gente vai ter como conclusão aí, né? Então, vamos lá, ó, conclusão. A conclusão que nós temos é a seguinte: você tem 2 opções de permutação, C1, C2 ou C2, C1, e 3 opções para os filhos, né, de trocar, permutar entre si, e 4 opções de posição para a foto. Não é fatorial, hein? Porque aqui não é permutação, você não pode trocar de posição, não, são 4 opções. Logo, 2 fatorial, isso daqui me resulta em 2. 3 fatorial, isso daqui é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 vezes 4. Quanto vai dar isso daqui, então? 2 vezes 6, isso daqui dá 12. 12 vezes 4, resposta 48. É aí o resultado final dessa questão. Galera, grande abraço e até a próxima.